Olá, internautas, estamos começando mais uma edição do Sescom Entrevista na TV Sescom Grande Florianópolis. Inicialmente vamos agradecer os nossos patrocinadores da gestão 2013 do Sescom Grande Florianópolis. SCI Sistemas Contábeis, Geomani Corretora de Seguros, ITC Informativo Tributário Contábil, Domínio Sistemas, Unicred e Center System Automação Comercial. No programa de hoje vamos falar sobre os andamentos de alguns assuntos pertinentes ao desenvolvimento sustentável de Florianópolis. Para falar sobre esse tema, estamos recebendo o secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico Sustentável de Florianópolis, Sr. Rui Gonçalves. Rui, obrigado pela presença. Daí eu tenho um prazer de estar aqui no Sescom, falar um pouco do que nós estamos fazendo, um novo desafio aqui no município de Florianópolis. Então, secretário Rui, quais são os desafios à frente da secretaria? Nós sabemos que é transição de governo, tem a herança do governo anterior e esses 3 meses aí de adaptação. Acho que agora já dá para a gente ter uma ideia aí dos desafios que eles esperam na secretaria. O desafio é grande. O convite do prefeito César Souza para fazer uma cidade mais humana e mais desenvolvida, e a gente aceitou, né? E nesse momento a gente está realmente acabando de ter uma noção geral do legado. Nós encontramos coisas boas, coisas ruins, coisas que podem ser melhoradas, né? E é como o prefeito mesmo vem falando, não importa o passado, a nossa responsabilidade é com o futuro de uma cidade mais humana. E essa cidade mais humana pressupõe desenvolvimento econômico sustentável. Então, nosso desafio agora é identificar, principalmente junto aos parceiros, que tem sido até o Sescom um grande parceiro, quero agradecer aí, na identificação de alguns problemas existentes, coisas até que eram de responsabilidade do prefeito anterior, mas coisas também que não eram dele, é do sistema legado, da legislação vigente, plano diretor, uma série de desafios que nós vamos ter que entender. E eu já tenho hoje um bom domínio dos problemas e já estou fazendo alguns planos de ação que agora deverão ser entrados em operação. O Sescom, os contadores, é o elo do fisco com o contribuinte. Então nós confiamos também nessa parceria, queremos contar com seu apoio nas nossas reivindicações, né? Que na verdade são dos empresários, nós só representamos os empresários. Eu sou oriundo da iniciativa privada, eu não sou funcionário público de carreira, eu estou funcionário e aceitei o desafio porque acredito que a gente, com a sensação de fora, é que dá para melhorar muitas coisas. E acho que com o apoio dos contadores tem sido muito importante, o Sescom e outras entidades agora nós devemos começar a debater as mudanças que podemos promover no ambiente econômico. O conceito que eu imagino desenvolver numa cidade é uma cidade inteligente. Uma cidade inteligente, ela pressupõe um governo inteligente, ela pressupõe uma economia inteligente, gerando empregos da área do conhecimento, que é o que nós estamos preparados. Florianópolis já avançou muito nesse segmento, mas pode ir muito além. E eu tenho um certo trânsito nesse meio, espero poder contribuir. Conte conosco, o Sescom está disponível, quer participar dessa discussão e no que for melhor para a cidade, para os empresários aí. Na visão do contador, secretário, a maioria inclusive dos internautas que nos acompanham são contabilistas, nós sentimos um reflexo dessa transição de governo, principalmente no meio do empresariado, né? Por exemplo, a construção civil, a suspensão dos alvarás, isso é um problema para nossos clientes que encontram essa dificuldade. No próprio comércio e no turismo, com a demora na legalização de uma empresa. Isso reflete na contratação de mão de obra, enfim. A prefeitura não tem um prejuízo na arrecadação desses impostos? Certamente. Nós temos um secretário de Finanças e Receita, que é o secretário José Luiz Coelho, que ele é um secretário muito preocupado com esse ambiente de negócios funcionar bem. E ele ficou impressionado com alguns processos que travavam e trancam o desenvolvimento econômico na cidade. É um contador, inclusive, a formação ele é um contador de origem, então né? vocês vão ter um aliado grande, né? E ele tem sido parceiro junto, todas as nossas atividades para desburocratizar o processo econômico em Florianópolis, e isso é muito bom. Nós temos toda uma equipe no colegiado querendo fazer o melhor. Quanto a plano diretor,
é um processo que retomou o debate. Então, os processos lá, o prefeito já deu o despachamento, despachou o processo, os avarás, vão ser revistos alguns, mas o trâmite agora normal deve voltar à normalidade. Acredito que o bom senso deve prevalecer, porque também nem tudo que se fazia era errado, acredito, né? Então a gente quer saber que a atividade econômica, ela pressupõe a qualquer divergências políticas e não deverá ser levado por esse caminho. Agora, nós precisamos realmente dinamizar. Nós encontramos uma cidade com grandes problemas estruturais na área econômica. Na Constituição de Empresas, secretário, nós temos o regime, que foi implantado há algum tempo e já entende-se que é um sistema ultrapassado. A junta comercial centraliza essas informações e de lá já se sai com o CNPJ, com a inscrição estadual e os alvarás. Isso ocorre em alguns municípios, principalmente da grande Florianópolis. Por que aqui na capital isso não deslanchou, isso não funciona? Bom, o porquê do que não foi feito, eu acho que não justifica a gente chegar agora e dizer foi feito porque não tinha boa vontade, ou porque o sistema era ruim, ou porque não funcionava. O que nós fizemos foi, identificamos esse problema junto ao SESCOM e às outras entidades, CRC, todo mundo que tem nos apoiado. Sim. E o que a gente está fazendo agora? Nos aproximamos da junta comercial, temos lá um presidente de junta, um jovem, Fabrício, lá de Camboriú, Balneário, né? Então ele é um cara que está querendo mudar a cara da junta comercial, né? Então ele veio com uma dinâmica muito grande. Estamos construindo uma parceria, o município de Florianópolis, que já estava com essa iniciativa, e a junta que já vem transformando, querendo mudar a cara também, porque Santa Catarina foi penalizada no índice de competitividade dos estados, acho que foi nota 0 no quesito abertura de empresas. E isso é um dos indicadores que mais atrapalha o indicador competitividade de um estado. E acho que se nós hoje não fôssemos medir o índice de competitividade de Florianópolis, nós deveríamos ficar no negativo, porque ainda estamos pior do que a maioria dos municípios. Então, o que nos provocou a atitude de ir até a junta, o Fabrício foi extremamente positivo, e deveremos fazer aqui um projeto piloto de junta digital, funcionando tudo num ambiente único, e deveremos criar aqui um ambiente para atender o contador, o empresário, e fazer a abertura de empresa numa meta aí de 5 dias. Esse é o meu desafio. Só para o senhor ter uma ideia, hoje a gente faz uma consulta, independente desse regime da junta comercial, como funciona o processo hoje. Cadastra-se na junta, na Receita e no Estado, e depois chega-se à Prefeitura. A proposta lá inicial é se fazer uma consulta de viabilidade online. E o projeto inicial é que isso saísse, ficasse pronta, fosse deferida em 24 horas. Porém está se levando 30 dias. Fica lá na mesa, alguém tem que esperar por alguém, enfim. Depois de aprovada, quando se tem a sorte de ser aprovada em razão da atividade, da localização, uma série de fatores, quando se é aprovado, secretário, nós temos mais 30 dias para esperar o segundo processo ficar pronto, que é para a emissão do CMC. Só após esse período é que nós conseguimos emitir nota fiscal e ainda constituir a empresa no Simples Nacional, optar pelo Simples Nacional, que é uma tributação federal, mas que depende diretamente do município. Nós temos alguma novidade na implementação desse sistema, como o senhor acabou de falar? A novidade é que criou-se uma vontade política para resolver isso. Já é um começo, já é isso. Tem a incumbência e a determinação do prefeito em resumir esse tempo ao mínimo possível, aos índices de primeiro mundo. Nós temos empresas nossas de tecnologia aqui que abriram empresas nos Estados Unidos, na Alemanha, e ficam impressionados. 2 dias a empresa está legalizada. E isso porque temos lá contratos sociais padrões, que as pessoas aderem às diversas atividades, abre a empresa e tira o alvará no mesmo local, consegue muita fé pública das pessoas, fé pública do contador, fé pública do advogado, fé pública do empresário. Na realidade, quando o poder público passa a ser muito autorizativo, ele também é burocrático e nunca vai conseguir ter uma estrutura que atenda a dinâmica de crescimento econômico de uma região. Nós queremos ter uma dinâmica de crescimento tão grande e se abra tantas empresas aqui,
que obviamente não vai ter mão de obra de fiscais para atender todo mundo. Então nós temos que ter sim um ambiente muito desburocratizado para receber esses empreendimentos que nós imaginamos criar em Florianópolis, que vai gerar atividade para todo mundo, né? Mas só, quando abre uma empresa, gera toda uma cadeia de trabalho. Então, a novidade que eu posso dizer para você, o prefeito está imbuído da ideia de tirar a burocracia do município, deve ser criada uma comissão de desburocratização, eu devo fazer parte dessa comissão e quero ser um dos protagonistas, porque sou do setor econômico e quero voltar à atividade econômica, não quero ser... O SESCOM acho que poderia ser parceiro? O SESCOM e todas as entidades empresariais vão ser chamadas. Agora, quarta-feira, eu devo estar fazendo a primeira reunião de um grupo que vai desenhar um plano diretor econômico para a cidade. Porque todo mundo está se debatendo plano diretor, num ambiente só de arquitetura, de ocupação de espaços. Acho ótimo que a gente faça um planejamento urbano sustentável. Mas dentro desse planejamento urbano nós temos que dizer que atividade econômica vamos comportar nela. E também não sermos tão burocratas para legalizar uma atividade de uma empresa, startup de tecnologia, um escritório de contabilidade onde o contador trabalha com sua esposa. Na realidade, uma atividade econômica que ela é totalmente baseada em conhecimento, ela deve ser tratada diferente de uma oficina mecânica. Nós temos toda a dificuldade de funcionar uma empresa hoje, porque o plano diretor não é permitido nada quase. Essa é a nossa dificuldade hoje nas empresas que não são estabelecidas, não precisam de uma sede para ter o seu negócio. Por exemplo, uma empreiteira de mão de obra. Ele trabalha no canteiro de obras e não na sala dele ou na casa dele que ele definiu como endereço de correspondência. Só que a prefeitura não permite hoje que ele se instale de forma não estabelecida. Ele tem que ter uma sede, uma sala para esse funcionamento dessa sua empresa. Tem todo um estudo que deve ser feito. Foi criada uma comissão lá agora para a gente definir essas atividades, porque como não era muito, o plano não era permitido, nós tínhamos aí o atributo, o recurso do RTM, que é o Registro Tributário Municipal, que na realidade não é um alvará, é só um registro para a pessoa fazer uma contribuição de impostos. Obviamente, pela omissão do município em conceder o alvará, no próprio RTM, se você ler a íntegra, ele está dizendo que você não está... No RTM está bem claro que você não tem um alvará. Não pode exercer atividade. Mas na falta de outro instrumento proibitivo ou de um alvará de concessão ou na demora, eu sou da atividade econômica, sei que o empresário não vai ficar 3, 4 meses pagando aluguel E a prefeitura tem que arrecadar também, tem a máquina pública, tem exatamente, tudo isso. Mas o empresário não vai ficar esperando pela burocracia para depois botar a atividade econômica em andamento. A gente sabe que isso acaba acontecendo. É ilegal? É ilegal. Então nós vivemos hoje um ambiente de ilegalidade completa no município de Florianópolis. Então o Floripa Legal, que nós vamos ter que desenhar aí, que é legalizar o plano diretor, legalizar a atividade econômica e fazer de Florianópolis uma cidade muito dinâmica economicamente, para que todos nós funcionemos bem, o poder público e a atividade econômica, vai ter que passar por um processo, uma revolução. E essa é uma determinação do prefeito. Obviamente, toda essa parada que se deu foi para conhecer o ambiente. Nem eu, de fora, imaginava tanta burocracia e tanta dificuldade para mudar. Certo. O senhor falou do plano diretor. Com a mudança agora da Câmara de Vereadores, agora renovada, acho que na maioria foi renovada, né? Será retomada a discussão do plano diretor, obviamente. Provavelmente no segundo semestre, não deve entrar em votação, mas para 2014, acredito que deva ter uma solução. O senhor entende que é a solução para a cidade a aprovação do novo plano diretor, já que o antigo é ultrapassado, ele é de uma outra época? O que nós temos hoje a cidade cresceu, evoluiu, né? Hoje o que nós temos é um plano diretor emendado. Na realidade, o plano com adaptações, diretor, né? Aliás, ao longo do tempo. Com deformações ao longo do tempo, né? Porque a adaptação, teoricamente, mereceria um planejamento inteiro, uma readequação. O que foi feito foi emendas que foram distorcendo. Hoje, há um estudo de um plano diretor já debatido amplamente no governo anterior, que foi reaberto o processo agora pelo secretário Dalmo e as outras secretarias afins,
a sociedade civil está participando. O que eu estou convocando agora é para que a atividade econômica também participe ativamente. Porque senão nós vamos ter um plano diretor ocupacional. Todo mundo quer que a cidade funcione bem e tal, mas ninguém quer atividade econômica do lado da minha casa. Então nós vamos ter que criar uma convivência, até pelo sistema de mobilidade. Se nós tivermos as casas tudo em Jurerê e a atividade econômica toda no centro, nós vamos ter um problema de engarrafamento todo dia nesse trajeto. Sim. Então nós vamos ter que ter centros de desenvolvimento perto onde as pessoas moram. Atividade econômica regulamentada, até porque se eu moro num bairro estritamente residencial, não posso ter do lado da minha casa uma oficina mecânica fazendo barulho. Eu posso ter qualquer atividade, a oficina mecânica tem que existir, sim, mas tem que ter um lugar dela também adequado e de forma sustentável. E todo mundo vai ter que ter espaços adequados para trabalhar e morar perto, né? Você não pode morar e ter que pegar o carro para ir numa padaria. Então a atividade econômica vai ter que estar inserida nos ambientes residenciais. Uma consultoria, um advogado que trabalha, ele, sua esposa, se ele não puder trabalhar na sua casa, é um negócio meio inconveniente. Imagina ele ter que alugar uma sala. Isso gera uma economia, ele pode trabalhar em casa. Mobilidade, trabalhar em casa. Então nós precisamos realmente entender que existe uma atividade econômica no município que é importantíssima para a sociedade poder exigir serviços públicos, tem que ter contribuições, impostos, atividade econômica, né? E isso certamente virá junto com um plano diretor econômico. Nós vamos estudar agora, junto com as entidades, quais atividades, quais regiões estão consolidadas como comércio, como nós vamos resolver a padaria na esquina de uma rua residencial, como nós vamos inserir isso para a gente apresentar uma proposta ao grupo gestor do plano diretor, para que a gente não fique de fora. E depois que aprove o plano, volta os contadores na prefeitura dizer que aqui não é permitido nada, né? As áreas consolidadas hoje, nós temos casos no Campeche, por exemplo, Avenida Pequeno Príncipe, que são poucas residências que tem. Porém, no plano diretor ainda consta a área residencial exclusiva. O caso da João Galberto Soares nos Ingleses, outra via comercial totalmente. Se você passar lá, vai perceber que ela já é. Mas na nossa cidade, secretário, nós temos hoje o privilégio de morar numa ilha, com belezas incríveis, turistas, enfim. Só que com muitas restrições ainda. Por exemplo, principalmente ambientais, APP. Por exemplo, o Rio Tavares é uma área de preservação assim que as empresas não estão conseguindo se instalar ali. A mobilidade, o recuo da faixa é outro problema também. Afastamento da via, né? E a própria regularização, a BITS de obras. Hoje é uma loteria quem tem a BITS. Até alguns anos atrás foi permitida essa regularização de obras. Mas pelo custo, eu acho que as pessoas, não só os empresários, porque dependia dos proprietários dos imóveis, regularizar essas obras. O inquilino joga a culpa para o proprietário. E o proprietário não quer investir, não está precisando daquilo ali, acaba não fazendo. Com essas restrições, as empresas não conseguem mais os alvarás de funcionamento. Ontem ainda me ligou um cliente querendo o alvará, estava alugando uma sala e precisava do alvará. Lógico que não conseguiu, ou seja, ele vai perder aquele dinheiro daquele aluguel ali, daquela locação. O plano diretor vai resolver isso, vai definir o que é a área comercial, a área residencial. Acho que o plano diretor tem essa finalidade, essa obrigação, né? Mas eu não sou um entendido em plano diretor, eu sou entendido de atividade econômica. Eu acho que a gente deve ter bom senso em todos os processos que existem. O que é possível de ser legalizado, eu acho que deveria ser legalizado. Óbvio que tem que ser penalizado o cara que construiu em cima da rua, fora dos padrões. Se não tiver solução, vai ter que ser demolido mesmo, né? Uma solução. E agora, uma coisa consolidada, um edifício já grande, que está lá há 20 anos, existindo, tem que achar um jeito, obviamente, quem sabe pagar mais IPTU, que torne ele menos competitivo ao mercado, ele vai ter que baixar o aluguel, coisa dessa ordem. E quanto o inquilino coloca no proprietário, a culpa proprietário no inquilino, uma coisa é mercado. Se tiver um processo de regularização aberto, quem tiver que pagar a taxa, que pague. O mercado vai pedir o ABITS, a prefeitura vai pedir a legalização. O que nós temos que criar para o município é um ambiente legal. Eu acho que a gente definir as regras para o futuro,
Porque o cara que, sabendo as regras, ainda constrói legal, não deve nem pensar em regularizar. Deve passar a máquina e demolir. Essa é a minha visão pessoal, não é da prefeitura, é uma visão de um empresário. Agora, o passado que está feito, a gente deve chamar a sociedade civil e ver o que tem bom senso, né? Porque não vamos demolir 50% dos imóveis porque estão ilegais. Ah, tem chance de regularizar? Vamos regularizar. A regularização, sempre quando alguém comete alguma falta, você deve ser punido. Paga mais imposto, tem multa, pagar uma taxa de contribuição. Construiu 10 metros a mais? Paga 10 metros a mais para a prefeitura construir uma creche que está faltando. Possibilita uma regularização. Vamos criar uma regra que seja viável e que seja uma coisa aceitável pela sociedade. Acho que isso deve ser debatido pela sociedade como um todo, não deve ser uma decisão de prefeito, porque senão fica meio arbitrário. Sim. Acho que, vamos lá, o que nós vamos fazer com esse legado? Essa rua aqui, vai ter mais algum comércio? Não, essa rua aqui, só esse cara abriu esse comércio aqui, mas não era legal ter aqui, porque é só residências e tal. Então, vamos ter bom senso e dizer assim, ó, quem está em situação assim, 6 meses para achar outro lugar, sair da cidade, sair da rua. Isso é uma herança que já vem de outros lógico, governos, né? E as pessoas, o empreendedor não pode pagar sozinho essa responsabilidade. Ele deve dividir com o poder público, com as entidades civis. Secretário Rui, em outra oportunidade nós conversávamos, o senhor citou co-work, é essa a definição? Coworking, Coworking. Existe algum projeto, alguma previsão disso entrar em funcionamento? O que seria isso? Na realidade, Florianópolis já é uma cidade das mais digitais do Brasil. Nós saímos nos índices da Fundação Getúlio Vargas do ano passado como a cidade que provê mais acesso à internet para a população. Um negócio, todas as capitais do Brasil. Então isso para nós é um grande ganho. Só que a gente quer, e é uma determinação do prefeito, que essa sensação de inovação, de modernidade, chegue a todas as comunidades. Então nós vamos trabalhar na ampliação do acesso à ampla rede de pessoas, de comunidades. E uma das coisas que motiva as comunidades a saírem das situações mais de dificuldade é o cara poder ter oportunidade de empreendimento, de trabalho, de criar seu negócio. E uma das coisas que a gente já tem é os telecentros. Junto com a parceria com o CDI, nós temos centros de democratização da informática em vários pontos da cidade. Isso nós devemos ampliar. E nesses centros, junto aos centros comunitários, nós devemos criar estações de coworking. O que é isso? Um lugar como esse, sala de reuniões, com instalação para acesso à internet, lugar para o cara botar uma estação de trabalho, que as pessoas poderiam abrir seu negócio usando esse endereço. Então eu poderia ser um consultor, eu poderia ser um empreiteiro de mão de obra. Resolveria o problema dessas empresas. E usar lá um endereço público, que eu tivesse uma caixinha de correspondência, que eu pagasse uma taxa, que eu tivesse um telefone com uma secretária. Isso já existe na iniciativa privada. Nós já temos isso na iniciativa privada. Temos escritórios. São Paulo é um lugar bastante desenvolvido, Brasília, que tem isso. Aqui em Florianópolis já temos escritórios de coworking. Talvez a gente faça até algumas parcerias com alguns existentes, porque eu sou um estimulador da iniciativa privada. Eu não gosto que o município ou o estado comece a entrar em coisas que são atividades da iniciativa privada. Mas em regiões que isso não é desenvolvido, que não existe, nós devemos incentivar a regulamentação dessa atividade de coworking, porque eu poderia ter um endereço cooperado, e se o cara precisa de 2 horas de escritório por semana, ele vai ter lá uma internet, um acesso, tem uma secretária, tem um computador, uma sala de reunião onde ele pode receber. Isso depende de quê para começar a operar, a funcionar? Isso depende de nós fazermos um plano, captarmos recursos para fazer esses investimentos. Os recursos da fonte 80 do município estão completamente tomados. Mas poderia ter um convênio com a associação comercial? Com o nós podemos fazer com o conselho comunitário, certamente vai acontecer, com a associação comercial, com diversas instituições. O que nós vamos fazer agora é a regulamentação dessa atividade, como vai funcionar isso. Certo. O grande nó da questão, secretário, ainda é o RTM, para nós contabilistas que temos aí à frente das empresas, né? A nossa solução, nossa opinião para essa solução é a liberação desse RTM novamente, pelo menos até que o plano diretor seja aprovado.
E aí sim nós nos comprometemos a cumprir, a respeitar o plano diretor e instruir o cliente de forma educacional para que ele... Esse é o trabalho que nós já começamos. Nós tivemos várias reuniões com o SESCOM, Sim, o CRC, com o sindicato de várias categorias. E isso foi muito bom porque nos elucidou muito das coisas. O RTM estava sendo usado como o alvará, e isso tem que ficar bem claro, e ficou claro nas nossas reuniões, e todo mundo tem esse entendimento, que não é alvará constitucional de atividade, mas que permite que o empresário regularize sua situação junto ao fisco e comece a esperar, né, o trâmite legal do seu alvará. O que nós pedimos é uma grande orientação, deve sair uma regulamentação um pouco melhor da concessão do RTM, porque algumas atividades que merecem maior estudo estavam sendo concedidas RTM abertamente, então bem normal ter saído, pode sair uma indústria que não é uma indústria poluente com RTM, o cara instalava a operação, depois você desmontar alguma coisa mal feita é mais difícil. Como tem bom senso de muitos empresários, de muitos contadores, nós temos pessoas que não agem dessa mesma forma. Então nós temos atividade econômica hoje que é proibida ter em Florianópolis, existindo por conta da existência de um RTM que o cara se achou autorizado a funcionar. Então nós vamos autorizar o RTM provavelmente para 80%, 90% das atividades econômicas. Vai ter um filtro concessional. Então tem um grupo dentro da prefeitura já, que a gente já formou, discutindo isso, e nos próximos dias nós devemos estar retomando a autorização do RTM para que as pessoas regularizem sua situação fiscal, e também vamos ter uma regra mínima dentro da ilegalidade existente, vamos criar o mínimo necessário para funcionar. E nós temos que trabalhar para criar um ambiente econômico o máximo legalizado possível para garantir sustentabilidade, que é o nosso desafio na prefeitura. Até porque senão, secretário, gera um êxodo de empresas, elas acabam se mudando para Grande Florianópolis, nos municípios por aí, né? Isso está acontecendo, tem então, empresas... É melhor que a gente possa regularizar aqui e se estabelecer na nossa cidade, que pior do que isso, Adailton, empresas estabelecidas aqui e regularizadas em outros municípios da região, pagando o imposto lá que deveria ser tirado aqui. Então, não é muito bom para a nossa saúde financeira do município que isso continue acontecendo. Certo. O que nós queremos deixar claro é que a prefeitura, o prefeito César Souza, eu, na qualidade de seu secretário e com a responsabilidade de resolver tais assuntos, estamos imbuídos em resolver e vamos dar uma solução. Agora, nós vamos privar sempre a legalidade do processo, que é o norte do nosso governo, que é fazer um governo o máximo legal possível. Secretário Rui, obrigado pela sua participação. Fique à vontade aí para as considerações finais. Bom, as considerações finais que eu podia dizer é que tenho encontrado no SESCOM um grande parceiro, no presidente Fernando e dos seus diretores, o CRC, todas as entidades empresariais, a CIF, os sindicatos todos patronais têm sido parceiros nesse nosso momento. Quero que vocês tenham o máximo de paciência possível com o nosso governo, porque a gente pegou não só um problema por causa do prefeito anterior ou da gestão anterior, um problema estrutural na cidade. O problema de plano diretor é um problema já de anos. Sim. O problema de regulamentação da atividade econômica é de anos. Tinha o ex-officio, depois virou o RTM. Então nós temos que dar uma solução meio que definitiva. O plano diretor certamente vai ser o caminho. E o que nós vamos implantar no município é todos os fundamentos para nós termos uma economia cada vez mais vibrante, mais impulsionada pelo empreendedorismo, pela economia do conhecimento, economia criativa, e é uma economia que cresça e dê oportunidade para as pessoas. Então, um governo de uma cidade mais humana tem que gerar oportunidade para as pessoas. Tá certo. Muito obrigado, secretário. Na próxima semana tem mais. Até lá.